Bom dia, meus irmãos da Primeira Igreja Batista Saracuruna. Estamos nós aqui no templo da nossa igreja, nesse domingo, segundo domingo de abril, dia 12 de abril de 2020, nos preparando aqui para começarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nesse domingo chamado Domingo de Páscoa, Domingo da Ressurreição. E eu estou esperando vocês, então, se conectarem agora às 8h30, para que a gente possa ter esse culto. Já vejo que tem uma primeira pessoa que está conectada, ainda não sei quem é. Mas se você puder dizer aí se o som, se a imagem está chegando bem aí para você. A irmã Rosemary, bom dia, irmã Rosemary, tudo bem? Me diz aí se o som e a imagem está legal para a irmã, para que a gente possa, assim, ir encaminhando aqui o início do nosso culto. Hoje aqui no templo da nossa igreja estou eu, a irmã Cici também. Somos nós dois que estamos aqui para cultuar a Deus, e daqui a pouco a irmã Cici vai estar louvando a Deus com um dos nossos hinos. Estou esperando começar às 8h30. Obrigado, irmã Rosemary, por falar que o som e a imagem está ótimo aí. Que bom. Isso tranquiliza aqui a gente. Nós já temos 4 irmãos, agora já são 7. Que bom que já estão conectados. Sejam bem-vindos aí, um bom dia, um bom domingo de Páscoa para todos vocês. O nosso desejo hoje era que a gente pudesse estar fazendo o nosso culto da ressurreição. Até estava marcado no nosso calendário para a gente poder fazer às 6 horas da manhã, mas Deus sabe todas as coisas. E que bom, né, que a gente pode estar aqui nesse horário. Já são 8h30 da manhã, iniciando então essa transmissão. E agora já estou aqui com a irmã Cici, com o irmão Darcy, com a irmã Rosilda também, né? E vamos começar então orando ao nosso Deus. Quero deixar um salmo para vocês, o salmo de número 67, que nos diz assim: o Deus das nações é invocado. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam o seu caminho na terra e a sua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgais os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus nos tem abençoado, todos os confins da terra o temerão. Então fica esse salmo, Salmo 67, como uma leitura devocional para esse culto aqui da manhã, desse domingo da ressurreição. Feche os seus olhos e vamos orar então ao Senhor. Eterno e todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Que privilégio, Senhor, nós temos de podermos mais uma vez ter aberto os nossos olhos nessa manhã de domingo, e poder, ó Deus, sermos testemunhas de que a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Esse domingo, ó Deus, quando a Tua igreja na face da terra, com certeza tinha planejado de uma forma diferente. Todos os anos, ó Deus, pensamos no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, como um domingo em que vamos apresentar ao Senhor um musical, uma cantata. Mas este ano, Deus, temos que apresentar ao Senhor o nosso culto com muita verdade, com muita sinceridade, subtraídos, ó Deus, de toda essa questão musical, de encenação, mas com muita verdade nós nos reunimos aqui para glorificar ao Senhor, que é o Cristo ressurreto entre nós. Sabemos, ó Deus, que não foi nesse dia, que há quase 2000 anos atrás que o Senhor ressuscitou, mas a nossa memória, Senhor, ela é lembrada nesta manhã por tão prova de amor e de poder que o Senhor deixou para a Tua igreja. E a Tua ressurreição, ela é super importante para a nossa fé, Deus, porque senão nós seríamos tão somente mais uma religiosidade nessa terra. Quando muitos adoram imagens ainda feitas por mãos de homens, outros adoram pessoas que até mesmo morreram e ficaram, ó Deus, dentro de um sepulcro espalhado por tantos
cemitérios ao redor deste mundo, mas nós adoramos a Jesus Cristo, o Deus conosco, que, embora tenha morrido na cruz do Calvário, tenha ficado sepultado 3 dias e 3 noites, mas Ele mesmo venceu a morte e vivo está entre nós, e por isso a nossa fé é uma fé viva no Deus vivo, e por isso rendemos ao Senhor toda a glória, toda a honra. Nós bradamos, ó Deus, aleluias, louvado seja o Senhor por tão grande poder e tão grande prova de amor para conosco. E embora, Senhor, esse domingo esteja sendo tão diferente para nós, já é o 3º domingo que estamos, Senhor, nesse isolamento social, em que, ó Deus, não conseguimos ter aquele contato tão costumeiro com os nossos irmãos aqui no templo, mas que bom que a Tua igreja não está morta, não está fechada. A Tua igreja, Deus, continua avançando, e que bom que temos esse privilégio de nos conectarmos através das mídias sociais e poder falar desse amor de Cristo, ó Deus, para tantas pessoas. Quantos nessa manhã de domingo estão sem esperança, quantos estão vivendo luto, quantos estão vivendo a enfermidade, mas, Senhor, que bom é saber que nada disso foge ao Teu controle, e que mesmo no momento de luto, de enfermidade, de tristeza, de preocupações, de ansiedade, mas o Senhor está conosco e permanecerá conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias, louvado seja o Teu nome. E nessa hora, Deus, nós Te suplicamos por aqueles, ó Deus, que têm passado por esses momentos difíceis, ó Deus. Há vários irmãos nossos, ó Deus, dessa igreja, de outras igrejas, que estão, ó Deus, internados, outros estão em quarentena na sua própria casa. Deus, estenda a Tua mão sobre todos eles, e que o Senhor, ó Deus, continue dando livramento, Senhor, aos nossos irmãos, irmãs, esse livramento, ó Deus, à população desse planeta. Tu sabes que a terra tem gemido, ó Deus, e nós sabemos que a nossa solução só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que tem a primeira e a última palavra para a nossa vida. Por isso, Deus, eu continuo lhe suplicando a Tua misericórdia, mas também Te suplico sabedoria para os cientistas, os infectologistas, os pesquisadores que estão, Deus, buscando uma solução para esse vírus, ó Pai, e que com certeza há de vir. Mas também, ó Deus, nós precisamos de solução para os nossos empregos, para o nosso ganha-pão. Ó Deus, quantos irmãos nossos estão hoje sem poder ir trabalhar, porque trabalham, ó Deus, da economia informal? Quantos não podem sair de casa porque existem pouquíssimas conduções e algumas com restrição de acesso? Mas, Senhor, como o Senhor mesmo disse pela Tua palavra, que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Que não seja, ó Deus, esse novo coronavírus que vem, ó Deus, desprover a nossa mesa do pão de cada dia. E que nesse tempo, ó Deus, mesmo com certa escassez, mas que nós, Deus, possamos estar muito bem alimentados do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Rei. Por isso, Senhor, que a Tua misericórdia nunca falte à população deste planeta. Sabemos, ó Deus, que existem muitas pessoas que estão brigando nesse tempo. Há muitas pessoas que estão polemizando, criando polos diferentes, até mesmo para a política desse país e do mundo. Senhor, que a humanidade ela possa voltar-se à Sua palavra e entender, ó Deus, que nós não podemos ficar tão desapercebidos e tão separados uns dos outros quando existe uma obra tão grande para ser feita. Una, ó Deus, o Teu povo. E que, ó Deus, a nossa grande arma, que é a oração, que o Teu povo realmente, ó Deus, que é conhecido pelo Teu nome, continue, Senhor, orando, clamando ao Senhor pela saúde da nossa terra. Tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão no serviço essencial, os que trabalham na segurança pública, na limpeza pública, no serviço de saúde, no comércio, no transporte. Ó Deus Santo, cuida deles no retorno para casa, quando eles chegam em casa, ao convívio da sua família. Livra, Deus, as suas famílias também, ó Deus, de qualquer contágio dessa doença. E continue, ó Deus, nos dando, apesar do distanciamento físico, mas que a Tua igreja possa continuar unida, adorando, bendizendo o Teu santo nome, que nesse domingo da ressurreição, em que lembramos da ressurreição, que possamos encher o nosso peito de ar
e dizer e proclamar e testemunhar que o nosso Redentor vive e que o nosso Redentor está interessado nas nossas vidas, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos desamparou e que Ele, com certeza, no tempo certo, dará a solução para toda essa pandemia em todo esse planeta. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso culto, e nós oramos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos convidar agora a irmã Cici, que ela vai estar louvando a Deus nessa hora com dos seus cânticos de louvor ao nosso Deus. Logo depois nós vamos ler a palavra de Deus e vamos estudar a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. Bom dia, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando cada lar nesta manhã e que nós prossigamos adorando a um Deus que é vivo e que breve nós estaremos cantando o nosso hino da vitória, em nome de Jesus. Adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Em tudo que me cerca, eu vejo seu amor. E se estiver cansado, eu não terei temor. Eu sei que me orienta no forte vendaval. Me livra a sua graça de todo o mal. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrará também amor, consolo, vida e todo o bem. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, irmã Cici, por ter nos abençoado com esse cântico, um cântico sugestivo para essa manhã de domingo, manhã em que nós estamos, então, lembrando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então, vamos estar orando mais uma vez. Quero convidar o irmão Gilberto, que está aqui também com a gente, para que possa vir até aqui à frente e orar ao nosso Deus. Em seguida, nós vamos, então, estar lendo a palavra de Deus e meditando nela. Amém. Oramos, Senhor, bendito Deus, eterno Pai, Deus de poder e bondade, graça nós te rendemos, ó Pai, pelo rico privilégio, ó Pai, ao qual o Senhor, nesta manhã, ó Pai, nos concede de estarmos reunidos, ó Pai, no seu nome. Sabemos, ó Pai, que o momento, Senhor, é um momento, ó Pai,
de muita aflição no nosso país, mas nós acreditamos, ó Pai, e confiamos no Cristo, ó Pai, que ressuscitou, ó Pai, e nos redimiu, ó Pai, assim dos nossos pecados, Amém. Nos dando a oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos a Ti, ó Pai. Nesta manhã, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor já falou aos nossos corações, e ainda mais, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nos dias de hoje. Te peço, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, usar, ó Pai, o nosso pastor como condutor, ó Pai, de bênção, ó Pai, às nossas vidas. Amém. E que nós possamos, ó Pai, aqui, ó Pai, estarmos com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, e os nossos corações abertos, para receber de Ti, ó Pai, tudo aquilo que Tu tem para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, a acessar a Palavra de Deus, no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 1, que é o texto que fala sobre a ressurreição de Cristo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Esse é o texto, então, que nós lemos, Lucas 24, de 1 até o versículo de número 9. Manhã de Páscoa para alguns, eu já disse aos irmãos aqui da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, que a Páscoa ela perdeu o significado para nós quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele mesmo disse, antes do domingo da ressurreição, quando ele se assentou com seus apóstolos para a última Páscoa, ele falou que ele desejava muito no seu coração poder comer aquela Páscoa com eles, porque seria a última Páscoa. E naquela Páscoa, então, ele estava dando para os seus discípulos a ceia do Senhor. Ele, Cristo, então, quando ele morre na cruz do Calvário, ele encerra esse ciclo começado 430 anos depois da escravidão no Egito. Ali, então, na libertação daquele povo, aconteceu, então, a primeira Páscoa ainda em prisão, depois a Páscoa em liberdade no próprio deserto, e daí por diante entrou dentro do calendário judaico a Páscoa. Mas, para nós, não existe mais o domingo de Páscoa, porque Cristo ele completou plenamente toda a obra de reconciliação quando ele morre na cruz do Calvário. Não mais o sangue colocado nos umbrais, mas agora o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, esse sangue é suficiente para nos purificar de todo o pecado. E agora nós aguardamos as bodas do Cordeiro, porque ele mesmo disse na ceia do Senhor, naquela última Páscoa, ele disse, e eu não tomarei mais do fruto da vide até que eu tome novo no reino do meu Pai. Então, a igreja agora, aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, eles precisam estar focados que há uma festança espiritual muito maior para todos os povos, para todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Um dia, nós estaremos na presença do nosso Deus, celebrando eternamente aquele que vive, aquele que é a razão da nossa vida. Mas, lendo esse texto de Lucas, capítulo 24, nos traz à memória algumas coisas que são importantes para nós. Que o nosso Redentor vive, palavra que foi dita inclusive por Jó,
há muitos anos antes de Cristo, Jó, pelo menos aí, uns 3.000 anos antes de Cristo, Jó já dizia isso. Eu sei que o meu Redentor vive, até porque nós sabemos que quando o homem pecou, ainda lá no jardim, ali mesmo já foi dado por Deus a solução para o nosso pecado. E a solução é Jesus Cristo. Ali está colocado que do fruto da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e ali a obra de reconciliação, a obra messiânica, a obra de restauração do homem já estava então apontada ali em Cristo Jesus. Mas aquelas mulheres, elas ficaram muito apreensivas naquele episódio de 3 dias, porque eles acabaram de celebrar a Páscoa. Naquela Páscoa, Jesus Cristo deu a ceia do Senhor como ordenança para a sua igreja. Depois, Jesus foi para o jardim do Getsêmani junto com os seus apóstolos. Ali ele orou, e ali então acontece a sua prisão. Ele é levado então ao sinédrio, às autoridades, e houve uma correria naquela madrugada, naquela manhã, para que ele então fosse condenado. E aquelas mulheres, então, mesmo de longe, vai perceber no texto sagrado que elas, o tempo todo, junto com João, talvez seja o único apóstolo que tenha ficado um pouco mais perto de Jesus depois da sua prisão, foi João. E as mulheres, elas estavam preocupadas, porque elas viram o Senhor sendo condenado. Depois viram o Senhor sendo açoitado. E quero lembrar aos irmãos que os açoites que eram dados num prisioneiro romano não eram açoites como a gente pensa nos escravos brasileiros. Os chicotes romanos, eles tinham pedaços de lâmina, pedaços de ferro, e quando eles açoitavam o prisioneiro, aquelas lâminas grudavam na pele, e quando eles puxavam, arrancava a pele, tecido. Doía muito, e em todo o tempo Jesus Cristo estava mudo, porque assim se cumpriu também a profecia de Isaías, como um cordeiro mudo. Ele não reclamou. No culto dessa noite, que quero até já convidar os irmãos para que vocês possam se conectar às 19 horas, nós vamos falar sobre isso. Ele ficou mudo durante todo o seu sacrifício, porque ele não fez reclame algum, mas na cruz ele pôde pronunciar 7 frases de bênção. Ele está mudo para qualquer tipo de reclame, mas ele está ali querendo abençoar. E Jesus, mesmo sofrendo, aquelas mulheres vendo isso, ele permanecia mudo. Ele depois recebeu uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, aquela cana que deram para que ele pudesse representar um certo rei dos judeus, uma cana na mão e o seu manto, aquilo então serviu para poder açoitar a sua própria cabeça, e depois ele teve que carregar aquela cruz durante toda a via dolorosa. As mulheres viram tudo aquilo e depois viram ele sendo fixado na cruz, com os seus pés e as suas mãos cravados, então, com cravos, e Jesus fica exposto naquela cruz, sem as suas roupas, sendo humilhado publicamente, e aquelas mulheres depois viram que o seu Senhor morreu, e era necessário para que se cumprisse toda a Escritura que ele morresse mesmo. E naqueles 3 dias e 3 noites, em que se sucedeu, então, a retirada apressada do seu corpo da cruz, o seu corpo não pôde ser preparado como era costume fazer com um corpo naquela época, porque, na verdade, eles estavam começando a Páscoa, e não era o sábado que viria logo a partir das 18 horas, mas, na verdade, era o dia da convocação, porque um dia após, ao dia que o cordeiro precisava ser morto na Páscoa, havia um dia solene, era um sábado solene, não era um sábado depois da sexta-feira. E naquele sábado solene também não se poderia fazer nada. E aquelas mulheres, então, tiveram o sábado solene, depois elas tiveram uma sexta-feira para ir comprar todos os aromas para poder preparar o corpo de Jesus, mas comprar aquilo não era fácil, mas num tempo de festa, porque a Páscoa era uma festa em Jerusalém, e depois ainda tinha o sábado, que era o dia da semana, para poder então só ir ao sepulcro no domingo pela manhã cedo, até porque as mulheres não tinham autorização para andar à noite. Então, embora o domingo começasse às 18 horas do sábado no nosso calendário, elas só poderiam ir ao sepulcro
no domingo de manhã, a partir das 6 horas da manhã. E pelo caminho eu posso imaginar o que elas iam pensando. Vamos chegar ali, com certeza terão soldados, e nós vamos ter que convencer os soldados que nós precisamos preparar o corpo do Senhor. Mas se o soldado nos autorizar, nós vamos ter ainda que remover a pedra. E nós somos só mulheres, nós não temos força para isso. E se nós conseguirmos convencer os soldados a remover a pedra, nós ainda vamos ter que encarar um corpo que já tem 3 dias, que está ali se deteriorando, um corpo que não foi preparado, um corpo que deve estar, inclusive, com a sua pele grudada no próprio pano que enrolaram ele. Elas estavam pensando nisso, como nós também pensaríamos, irmãos. Se você soubesse hoje, como nós soubemos agora há pouco, né, do falecimento da nossa irmã Carolina Lino, lá da Igreja Batista da Pauliceia, uma professora de música para muita gente. Quando a gente sabe da notícia de um falecimento de alguém, o que a gente espera em seguida é saber a hora que vai começar o velório, e quando você vai ao local do velório, o que você espera é você encontrar um corpo que está deitado dentro de uma urna funerária, que você vai velar por algum tempo, depois você vai precisar levar aquela urna até ao sepulcro e ali deixar. Aquelas mulheres tinham essa expectativa. Mas é impressionante como o nosso Deus, ele nos surpreende em tudo. Porque mesmo de longe elas já perceberam que os soldados não estavam lá, menos o problema. A rocha já tinha sido rolada, menos o problema. Mas elas ainda esperavam que encontrar o corpo lá dentro, porque na cabeça dela, depois de 3 dias, o corpo vai continuar lá dentro do sepulcro. Mas quando elas olham para aquele sepulcro, dentro só havia os panos. Jesus já não estava mais lá, e elas ficaram então perplexas. Quem sabe, naquele momento, veio aquela angústia. O que fizeram com o corpo do Senhor? Já não bastou envergonhá-lo bastante, já não bastou sacrificá-lo, ainda tinha que roubar o corpo dele, não deixar que a gente preparasse? Mas Deus, ele manda então 2 anjos. Aqueles homens que aparecem nesse texto, de Lucas capítulo 24, são 2 anjos para poder trazer calmaria ao coração daquelas mulheres. E lembrar para elas, ele disse para vocês, durante 3 anos e meio, enquanto ele andava pela Galiléia, pela Judéia, ele sempre disse para vocês que era necessário que o Filho do Homem viesse, vivesse, que fosse preso, condenado, morto, sepultado, e que ao 3º dia ele ressuscitou. Vocês esqueceram disso? E elas então lembraram, e aquilo trouxe de volta a alegria daquelas mulheres, a ponto que elas saíram dali com pressa e elas foram à cidade e puderam anunciar o que tinha acontecido, embora, se vocês continuarem lendo esse texto, os próprios discípulos não acreditaram nelas. E aí Pedro vai correndo até o sepulcro junto com João para poder confirmar, porque a palavra da mulher não valia nada naquela época, mas ela já estava com alegria no seu coração. E nessa manhã de domingo, dia 12 de abril de 2020, eu tenho certeza que todos nós planejamos esse domingo de Páscoa de uma maneira diferente, com a nossa família, quem sabe você comendo a sua canjica, o seu bacalhau, né, fazendo o seu peixe, mas algo que precisa estar muito claro na minha mente e na sua mente. A razão de nós estarmos celebrando aqui nesse domingo, em todos os outros domingos que a igreja se reúne nesse lugar aqui, é porque o nosso Redentor vive. Se nós estivéssemos, meus irmãos, adorando hoje uma outra religiosidade, nós estaríamos hoje em frente de uma estátua inerte. Estaríamos em frente de uma filosofia de um homem, de uma mulher que já existiu, mas que entrou numa tumba e nunca mais saiu. Nós somos um povo diferenciado, porque nós adoramos ao Cristo que está entre nós e que, melhor de tudo, está dentro de nós, porque Ele é o nosso Salvador. Então, o que esse texto lembra para nós? Que a morte mais cruel que Jesus Cristo passou, mas a morte não pôde derrotar Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer isso: ó morte, onde está, né, a tua vitória, onde está o seu agrilhão? A morte não pôde vencer a Cristo. E quando ele morre e ele ressuscita, ele também nos traz a certeza de que nós também estamos nessa vida, dessa vida vamos passar para a vida eterna, e que a morte pode até nos tirar desse planeta, mas a morte não poderá nos tirar da presença de Cristo Jesus, porque nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, mesmo afastados hoje do templo por causa dessa pandemia, mas é manhã de domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e é tempo de você ficar alegre porque a morte não pôde derrotar Jesus Cristo.
Um segundo motivo para você ficar alegre nesse domingo de Páscoa: o sepulcro não pôde segurar. Geralmente, quando nós vamos a um cemitério, talvez eu tenha que ir a um cemitério hoje ainda, a gente vai ali e a gente vai sepultar um corpo ali, depois que os coveiros fazem o seu serviço, quer colocando terra por cima, quer fechando uma parede ou fechando um jazigo perpétuo de alguma família. O fato é que ninguém espera que o morto sepultado depois saia dali e apareça na sua casa para almoçar no domingo de Páscoa. Né? Eu vim aqui, voltei para almoçar. Mas, para nós, esse domingo da ressurreição, ele é incrível, porque o sepulcro não pôde deter o Deus vivo, não pôde deter a obra salvadora, porque ele sabia que era necessário que ele morresse na cruz, era necessário que ele derramasse seu sangue na cruz, mas era também igualmente necessário que ele saísse daquele sepulcro. E fato é que muitas pessoas dizem assim: mas vocês creem mesmo nisso? Jesus Cristo ressuscitou? Nós cremos, até porque, meus irmãos, talvez nenhum fato na história tenha tanta comprovação científica, e nenhum fato na história tenha tanta comprovação de testemunhas oculares, porque além de dele ter sido visto por mulheres, ser visto pelos 11, ter sido visto por mais de 500 irmãos que estavam com ele naqueles últimos 40 dias que ele teve junto, né? Fato é que a cada dia que passa nessa terra, nós sabemos que a presença do Senhor é notória, e nessa pandemia, então, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, e louvado seja Deus, porque a gente pode depositar nele a nossa esperança, que não é uma hipótese, é a nossa segurança de que vale a pena confiar no Senhor, que nem a morte pôde o derrotar e nem o sepulcro pôde o segurar. E por isso, um terceiro e último motivo, porque você pode estar alegre, para que você possa restaurar a sua alegria nessa manhã, como aquelas mulheres ficaram, é porque, meus irmãos, que quando ele ressuscita, ele então reafirma as promessas de vitória que existe para cada um de nós. E sabe, são essas promessas de vitória que nos fazem então passar por todas as circunstâncias da vida sem temor algum, porque as promessas dele jamais falham. De repente, nós já fizemos promessa, embora a Bíblia oriente que a gente não deve jurar por nada, mas às vezes a gente promete: olha, eu vou na sua casa na quinta-feira, e eu falhei. Na quinta-feira o pneu do meu carro furou e eu não consegui chegar naquela casa. Às vezes alguém ficou doente, eu não pude ir lá, mas o Senhor Jesus Cristo, ele pactuou comigo e com vocês: estarei convosco todos os dias. E ele tem estado conosco, mesmo nessa pandemia, meus irmãos. Como tem gente, né, que tem sido sustentado pelo Senhor. Há pessoas que vivem sozinhas. Conheço irmãos idosos nossos, né, que eles estão sozinhos agora na sua casa, não podem receber visita de filho, de parente, de ninguém, estão sozinhos, mas estão com Jesus Cristo, que é a presença real que nós temos com a nossa vida. Por isso, nós podemos estar alegres, sim, nessa manhã da ressurreição, nessa manhã que nós lembramos da ressurreição, como aquelas mulheres foram tristes até o sepulcro, mas voltaram dali felizes, porque a morte não venceu Jesus, o sepulcro não venceu Jesus, e as promessas de Jesus se mantiveram firmes e constantes para todos aqueles que confiam nele. Por isso, nessa manhã de domingo, dia 12 de abril de 2020, né, vamos falar para nós mesmos e vamos proclamar para outras pessoas que o nosso Cristo está vivo. Ele diz para nós: eu estou vivo. Não me procure entre os mortos, eu não estou entre os mortos. Inclusive, ele diz que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Porque aquele que está com Cristo, mesmo que morra para este mundo, mas ele permanece vivo, porque a morte para nós é tão somente passagem de vida para a vida eterna. E quando nós cremos em Cristo, até o hino que nós conhecemos muito, que fala: porque ele vive eu posso crer no amanhã. Tem muita gente que desde que começou essa pandemia, de forma mais forte, há 3 semanas, já é o terceiro domingo que nós estamos privados de estar aqui na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, há muitas pessoas que já estão pessimistas com relação ao amanhã, mas aquele que tem o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o Redentor que vive, esse continua crendo no hoje, no amanhã, no nosso futuro, na nossa eternidade, porque nós sabemos em quem nós temos crido.
e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele pactou conosco. Por isso, mesmo que nessa manhã ou nesse dia de Páscoa, que você não possa fazer tudo que você planejou. Quem sabe você não vai ter a reunião da sua família, não vai ter a sua canjica, não vai ter o seu bacalhau, não vai ter o seu peixe assado, não vai ter o seu ovo de chocolate, mas Jesus Cristo está conosco e esse deve ser o motivo da nossa alegria hoje, amanhã e sempre. E sabe que Ele fez tudo isso. Ele enfrentou a morte, Ele enfrentou o sepulcro para nos dar vida, e vida em abundância, para que eu e vocês pudéssemos ser uma árvore muito bem plantada, junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não têm essa certeza e não têm essa alegria, mas o povo de Deus pode ter essa certeza, pode ter essa alegria, e mesmo que essa pandemia ainda dure alguns mais dias, não importa. Se dure mais uma semana, mais um mês, o que importa é que o nosso Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nada e nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Ele nos abençoe e que Ele possa multiplicar sobre nós a sua alegria. Vamos orar mais uma vez, já chegando aqui ao final desse culto da ressurreição, dessa manhã de domingo aqui na Primeira Igreja Batista em Saracuruna. E já deixo aqui esse convite para os irmãos. Hoje, às 19 horas, né, nós estamos programando o nosso culto cantado de Páscoa. Então, nós vamos falar sobre as 7 frases da cruz e queremos muito que você possa se conectar conosco às 19 horas. A nossa ideia é fazer aqui do próprio templo da nossa igreja. Como nessa manhã nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 comigo, né, são 11 pessoas que estão aqui e louvado seja Deus, né, pelos irmãos que vieram cooperar aqui conosco, e logo mais à noite também, a ideia é que com um número menor de pessoas, mas que nós possamos estar aqui juntos também, adorando ao nosso Deus e poder então reafirmar as 7 frases da cruz e cantar essas 7 frases, adorando, bendizendo e proclamando ao nosso Senhor. E você também, que tem o seu dízimo, a sua oferta missionária, oferta para a obra, você também poderá durante esse dia vir aqui ao templo. O gasofilácio vai estar com acessibilidade para que você possa também entregar o seu dízimo e as suas ofertas. Então vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Vou convidar a nossa irmã Sheila. Irmã Sheila, por favor, venha até aqui para que a irmã possa orar, encerrando então esse momento de culto, nesse domingo da ressurreição. Oremos. Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concede de vida. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos contemplar as tuas maravilhas. Senhor, nosso Deus, queremos declarar, ó Pai, o nosso amor e a nossa dependência em Ti. Amém. Sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer, Senhor. É verdade. Abençoa, ó Pai, a cada lar, ó Pai, da Tua igreja. Abençoa a cada família, Senhor, da Tua igreja. Ó Deus, vivemos tempos difíceis, momentos, Senhor, em que temos que nos afastar, ó Pai, uns dos outros. Mas o calor, ó Pai, que nos une, Senhor, a Ti, esse não se apaga, Senhor. É verdade. Estamos em nossos lares, ó Pai, tentando maneiras, Senhor, de Te cultuar a cada dia, de Te buscar a cada dia, Senhor. Isso tem sido aprendizado, Senhor, em nossos lares. Deus bendito, hoje, Senhor, celebramos a Tua ressurreição, É verdade, Senhor. Deus. Não falamos em morte, mas em ressurreição, Sim, ó Deus. Pai. Cremos num Deus vivo, num Deus que nos abençoa, num Deus que vai à frente guerreando por cada um de nós, Senhor. Um Deus que vai à frente, Senhor, tirando todo impedimento, todos os obstáculos, Tira ó sim, Deus. Deus. Ó Pai, te peço, Senhor, pelos enfermos da Tua igreja, Ó, Senhor, Pai. que o Senhor possa estar concedendo a cura, Senhor, física de cada um deles. Ó Senhor, que os médicos sejam orientados, sejam enviados por Ti para cuidar, Senhor, dos Teus servos. Amém. Muito obrigado, Senhor, Sim, porque Deus. até aqui o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem protegido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Renova as nossas forças Renova, em Ti sim, a Deus. cada dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esta é a oração que Te levamos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Tenham todos vocês um domingo extremamente abençoado. Logo após esse culto, você pode continuar conectado. O irmão Rodolfo, ele estará disponibilizando, então, a lição número 2 da nossa revista Palavra e Vida, para que você e a sua família possam continuar estudando a palavra do Senhor. Que Deus possa te dar um domingo muito abençoado e a gente se conecta novamente hoje às 19 horas. Um forte abraço para todos.